Pessoal, bom dia ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo aí pelo YouTube. Gostaria de dizer que quem não se inscreveu, que se inscreva aí no meu canal, no YouTube. Clique que gostei dos vídeos, faça sugestões. É, Peço desculpa por não por ter demorado, né? Aliás, a postar vídeos. Eu tive meio gripado esses dias e acabei é, sem condições de gravar e postar no YouTube, mas já estou um pouco melhor. Vamos gravar novamente para o debate, a promoção, né, do conhecimento científico e da educação de um modo geral. Hoje eu gostaria de falar sobre a história da África, né? Estava tendo aquela polêmica sobre a questão da história da África. Uma ferramenta que estavam utilizando, da qual eu não concordo, que era excluir o Renascimento, a história europeia, e colocar exclusiva a história da África. Eu acho isso não é cabível. A gente, como historiador, deve estudar a África, deve estudar a China, a Índia, o Japão antigo, a Coreia, a Europa, porque querendo ou não, o berço da nossa civilização ocidental vem da Europa. Estudar as comunidades indígenas, estudar tudo, como historiador, antropólogo, qualquer área das ciências humanas tem que focar esses vários grupos, não um específico, privilegiar um grupo específico. Mas o objetivo do vídeo não é entrar nessa discussão. O objetivo é a história da África em si. A África, segundo alguns dados dos antropólogos, arqueólogos e na biologia, né, os biólogos, não a evolução, né, porque essa teoria da evolução não existiu, né, Charles Darwin pregou a seleção natural. Teria se iniciado ali na África, né? Encontraram vários registros disso, né? Você procure aí no History Channel, em outros canais, que tem vários historiadores, arqueólogos comprovando isso aí. O que eu quero comentar aqui é o seguinte: a gente, todos nós aprendemos desde a escola até mesmo na faculdade, mas principalmente do colegial, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, que somente é a cultura europeia, né, começando pelos gregos, né, a civilização clássica, né, Grécia, foi quem desenvolveu a matemática, a filosofia, e realmente há um menosprezo sobre a questão da história da África, sendo que os africanos também tiveram uma contribuição bastante significante para nós. O problema de não haver muitos registros disso e ser pouco comentado começa com a destruição da Biblioteca de Alexandria. Existem poucos resquícios, existem os resquícios que foram encontrados pelos historiadores, pelos arqueólogos, antropólogos, né? Mas muito pouco. Por quê? Voltando ao passado, quando Alexandre o Grande da Grécia, né, conquistou o Egito, né? Diga-se de passagem, o Egito queria essa conquista porque estava em decadência econômica e era um meio de expandir a sua cultura. Então viu em Alexandre o Grande esse meio. E Alexandre o Grande se fascinou muito pelo Egito, pelas pirâmides, pelas esfinges, pelo conhecimento matemático, astronômico e astrológico, né, que tinha não só do Egito, mas também de outras civilizações africanas, mas nesse caso especialmente o Egito. E aí tem a Biblioteca de Alexandria. Na Biblioteca de Alexandria havia muita coisa sobre história, a história dos reis antigos, as lendas dos heróis, e a história realmente, né, como se fundou as cidades, as civilizações, matemática, astronomia, estudo medicinal. Existia muita coisa na Biblioteca de Alexandria. Há quem diga que a Biblioteca de Alexandria era maior do que a Biblioteca do Vaticano, né? Que, segundo dizem, a Biblioteca do Vaticano é a maior do mundo. Há quem diga que a Biblioteca de Alexandria ainda era maior que a Biblioteca do Vaticano. O fato é que devido a disputas religiosas, tanto judeus como os cristãos acabaram destruindo a Biblioteca de Alexandria e acabou sobrando muito pouco dela.
Então esse pouco que sobrou é o que a gente sabe sobre as grandes civilizações africanas. É, tem o historiador, deixa eu pegar aqui o nome dele, Dagoberto José Fonseca. Eu fiz um trabalho sobre ele, que ele monta, fala um pouco sobre o Sudão, influência que o Sudão teve no Egito, na escrita. É, no caso também é da Etiópia, por exemplo, esses 12 signos dos zodíacos que nós conhecemos como é, Áries, Ouro, é, Câncer, Aquário, enfim, esses 12 signos do zodíaco começou ali na Etiópia, né? E posteriormente foi para o Egito para fazer o estudo na época das inundações, a época das secas. Aí o Egito sabia a época das enchentes do Nilo e das secas do rio Nilo através desses estudos. Só que a astronomia estava muito voltada à religião, por isso era a astrologia. Só com o decorrer dos anos foi que houve uma separação. Mas os dados deles eram muito precisos. Na Biblioteca de Alexandria, por exemplo, existia vários matemáticos, né, vários astrônomos comprovando através de seus estudos que a Terra realmente era redonda e a Terra girava ao redor do Sol e não só ao redor da Terra, né? Isso quer dizer, no Egito Antigo, na época de Alexandria, né? Mas infelizmente com a destruição, né, sobrou muito pouco. Aí depois veio que vir Kepler, né, Galileu e outros cientistas para comprovar o que já tinha sido dito antes. É, E ainda hoje, né, tem a galera aí tá dizendo que a Terra não é redonda, a Terra é plana, mas eu não vou entrar nessa questão. O fato é que a África ela tem uma história muito fascinante. Por exemplo, o Egito, na China antiga, por exemplo, eles praticavam a mumificação. Na Índia também. Só que a mumificação egípcia você pega pelas as múmias dos faraós e dos reis imperadores da Índia e da China, a mumificação egípcia está mais bem conservada. É bem interessante notar isso. Também, segundo esse historiador Dagoberto, há quem diga que o próprio Buda tinha origens africanas, mais precisamente ali do nordeste da Etiópia. O Buda era indiano, obviamente, mas a família dele teria origens também com esse povo etíope. É bem interessante notar isso, né? Que ninguém nunca parou para pensar e existe essa mistura, né, racial. E a Etiópia, como eu já disse, já foi uma das grandes potências da antiguidade. Na própria Bíblia, no Antigo Testamento, fala dos etíopes, assim como o Egito, era uma grande civilização da antiguidade. Aí vem a própria Índia, também que foi uma grande potência na antiguidade. Na China antiga também existiam grandes matemáticos que conseguiam prever quando haveria terremotos, inundações, várias coisas, fenômenos naturais. Um deles é Shang Han, né? É um matemático muito famoso na China antiga. Só que como eu digo, todas essas civilizações tiveram seus filósofos, pensadores, mas a nossa educação está sempre um certo privilégio para a Grécia, né, antiga. Mas é bom notar que no Egito Antigo eles já tinham os estudos sobre a época das inundações, tinham na biblioteca da Alexandria, que ainda sobrou alguns resquícios, os cálculos, a comprovação de que a Terra era mesmo redonda, que a Terra girava ao redor do Sol, não o Sol ao redor da Terra. Tinha um conhecimento histórico, filosófico muito avançado. Tanto é que o próprio Sócrates, Platão e muitos outros filósofos da época falavam que esses povos negros, né, fazendo referência tanto ao pessoal da Etiópia, Sudão e Egito principalmente, que eles tinham um conhecimento matemático, filosófico tão grande quanto o deles, talvez maior. Então, infelizmente, devido à destruição da biblioteca de Alexandria, sobrou poucos resquícios disso, que estão sendo descobertos agora com a arqueologia. O que eu proponho aqui é o seguinte, que nós façamos uma educação tanto da história da África, como da Índia, da China, da Europa, da forma mais igualitária possível.
e sempre buscar nesses vestígios arqueológicos, pois a arqueologia ela é muito útil para o historiador. Para nós historiadores ela é de grande importância, assim como a antropologia e outras ciências humanas. Aproveitar o máximo dessas ciências para aperfeiçoar nossa qualidade de ensino e trazer à mente das crianças e dos jovens sobre as civilizações antigas, não só da Europa, mas da África, da Ásia, né? Infelizmente a gente ainda vive no início de democracia, né? Na época da ditadura militar, aqui no Brasil, por exemplo, os livros didáticos colocavam os egípcios como os brancos. Se você vê as pinturas, né, que tem lá no Egito Antigo, você vê que são feições de homens negros, né? Homens e mulheres negros. Agora, em alguns filmes novos, eles colocam algumas pessoas importantes, alguns deuses negros, mas também atores brancos, né, de Hollywood e tal. Eu acho que quem fez justiça, eu não vou querer defender ele, mas quem fez justiça um pouco à história nessa questão de cinema, de música, a questão do Egito Antigo foi Michael Jackson naquele clipe Remember the Time, onde ele mostra o faraó, que é Ed Murphy, né? E todas as pessoas importantes, até as pessoas comuns, escravos ou cidadãos livres, pobres, pessoas de pele negra, né? Acho que foi que eu saiba, acho que foi o primeiro vídeo assim de fama internacional que mostrou os egípcios como negros, que até então nos filmes sempre mostram branquinhos. E como eu já disse, na ditadura militar, aqui no Brasil os livros didáticos traziam isso, mas é como eu estou dizendo, a gente vai, quando você faz essa viagem, historiadores, arqueólogos, antropólogos fizeram essa viagem, vê lá nas pinturas, as feições dos homens lá eram negros. Tinha branco no Egito, tinha branco na África, assim como tinha negros na Grécia Antiga, os namorados de Platão, né? Já que o homossexualismo era aceitado na Grécia Antiga. Muitos namorados de Platão e de seus irmãos, né, de Sócrates, eram negros também. Mas há uma predominância maior de homens negros lá. Infelizmente, isso foi ser tratado depois da queda da ditadura que começou a quebrar esse mito. Então eu proponho que a gente reveja alguns dos nossos argumentos e continue cada vez mais pesquisando, sem menosprezar nenhuma cultura e procurando trabalhar todas as culturas antigas, desde a África, a Europa, a Ásia, da forma mais igualitária possível. Bem, eu espero não ter me estendido muito, nem ter enrolado demais, espero que o vídeo tenha sido útil. Como eu já disse, se inscrevam no meu canal, cliquem em que gostei e compartilhem aí com os amigos de vocês. Muito obrigado.